Como o próprio nome já indica, a inteligência artificial busca emular a inteligência humana. Não é à toa que vemos o crescente medo em profissionais de diversas áreas de se tornarem obsoletos. As possibilidades disso acontecer são cada vez maiores e nesse vídeo te mostraremos como a inteligência artificial pode chegar a outro ponto perigoso, onde não saberemos o que é verdade e o que foi inventado. Todos os dias somos bombardeados por uma infinidade de informações, desde as inúteis até as mais relevantes. Nunca houve tanta acessibilidade à informação, mas muitas delas são de má qualidade, ajudando a espalhar mentiras. Por hábito ou pressa, sequer lemos a fonte e ainda pior, muitos de nós nem abrem a matéria, se contentando com o título. Até porque, para que ler a matéria se eu já li a manchete? O cenário atual com as fake news se tornará ainda pior com a inteligência artificial, a grande invenção do século, feita para pensar como eu e você pensamos. A AI já é plenamente capaz de produzir textos, imagens e até sons. Um problema evidente é que ao executar ações naturalmente humanas, a inteligência artificial se tornou um perigo. Diante disso, a primeira ameaça que vamos tratar é como detectamos que algo foi feito por uma máquina. Afinal, existem AI que não são apenas bons geradores de lero-lero, como alguns podem argumentar, e sim robustos modelos de linguagem, como o ChatGPT, que não apenas criam textos, mas criam textos diferentes. O que quero dizer é que com a inteligência artificial, a autenticidade de muitos trabalhos está comprometida. Artigos científicos poderão ser livremente feitos por uma máquina, enquanto o autor rogará para si os créditos. Alguém ainda poderia tentar argumentar que plágio existe desde que o mundo é mundo, e é verdade. Contudo, é um tanto mais difícil fazer uma checagem anti-plágio quando a cópia foi feita por uma máquina que gera textos com o mesmo conteúdo de diversas formas distintas. Existem plataformas anti-plágio, mas elas não são perfeitas. A suspeita de trabalhos copiados diretamente pelo ChatGPT começou pouco tempo após o lançamento da plataforma. Claro que ainda estamos arranhando a superfície do problema da inteligência artificial. O futuro próximo traz algo mais assustador, onde não é apenas a autenticidade de um texto que está em jogo. Temos técnicas avançadas de manipulação de fotos, vídeos e sons, criadas pelas chamadas deepfake. Essa é uma técnica capaz de inventar e distorcer a realidade, e descobrir se a invenção ou não é uma tarefa árdua. Assim, até os nossos olhos serão, em pouco tempo, incapazes de determinar se o que estamos vendo é verdade ou mentira. Olhar para algo é provavelmente o jeito mais fácil da gente se convencer de que aquilo é verdade e ponto. Como diz o ditado, é ver para crer. Mas e se mesmo olhando, a gente se tornar incapaz de determinar se o que está diante dos nossos olhos é real ou não? O que é verdade ou mentira no mundo onde a realidade deixa de existir à primeira vista? Vamos usar um exemplo simples para começo de conversa. Uma foto de uma pessoa famosa. Se eles estiverem simplesmente andando na orla da praia, um paparazzi estará lá para registrar o momento, por mais inútil que ele seja. Caso esse famoso esteja fazendo algo polêmico, as fotos têm muito mais chance de viralizarem na internet e assim a reputação dele vai pro ralo. Nada destrói mais a imagem de uma pessoa do que um registro comprometedor. E a inteligência artificial está evoluindo a tal ponto que ela pode simplesmente criar uma imagem e meio mundo vai jurar que é verdadeira. Hoje, uma coisa é fato: uma imagem comprometedora pode ser simplesmente inventada. Agora imagine isso aplicado no mundo real. A criação de situações inverídicas para expor pessoas, para chantagear, extorquir, torturar com algo que sequer aconteceu. Não pense que a tecnologia da inteligência artificial só chegará a esse nível daqui a algumas décadas. Pode ser que ela já esteja nesse nível. Nos últimos meses, uma foto repercutiu bastante na internet. O Papa Francisco vestido com um casaco gigante e um tênis casual. Uma roupa extremamente distinta, apesar de branca, dos trajes habituais e formais do chefe da Igreja Católica. Essa imagem era tão realista e com riqueza de detalhes que milhões de pessoas mundo afora acreditaram piamente que ela era verdadeira e ficaram até impressionados com o Papa vestido de uma forma estilosa. O problema é que essa imagem não é uma foto verdadeira. Ela foi criada pelo Midjourney, um software de inteligência artificial que gera imagens a partir de descrição textual. Outras imagens falsas também viralizaram recentemente, como uma sequência de registros artificiais do ex-presidente americano Donald Trump cercado e correndo de policiais e logo o prenderam. Essas eram bem menos realistas. Ainda assim, muitas pessoas acreditaram que elas eram verídicas num primeiro momento. E sim, é óbvio que com um olhar mais atento dá para notar a artificialidade dessas fotos. Mas o ponto é o seguinte: a inteligência artificial de geração de imagens ainda está no estágio inicial e mesmo assim já produz imagens com uma qualidade impressionante.
Hoje, ela conta com equívocos que tornam evidente sua artificialidade. Mas e daqui a 10 anos, ou até menos? Não é preciso ser nenhum expert para saber o quão avançada e perigosa ela estará, trazendo consequências devastadoras. Além de imagens, vídeos e áudios também entram nesse bolo. My name is Tom Cruise, and today I'm gonna show you how to make a real-time deepfake. Yeah! A técnica de deepfake é avançada ao ponto de ser possível a criação de discursos distorcidos e fictícios de políticos e, na pior das hipóteses, possibilita a montagem de vídeos com conteúdo sexual. Rostos e movimentos faciais podem ser amplamente manipulados. A alteração dos rostos pode ser feita até mesmo em transmissões ao vivo, usando desde filtros de redes sociais menos avançados até aqueles mais profissionais. Não pense que uma tecnologia desse quilate é pouco acessível. Pelo contrário, existe uma infinidade de sites de fácil acesso, que não convém aqui mencionar nominalmente. Ferramentas perigosas que estão a um clique de pessoas mal intencionadas. Até mesmo a nossa voz pode ser manipulada, seja a minha ou a sua. Milhões de vozes já foram replicadas em todo o mundo com mecanismos de inteligência artificial, e seu nível de semelhança com as vozes reais beira o inacreditável. Isso abrange até mesmo aqueles que já se foram. Não é raro ver pela internet vídeos de cantores falecidos cantando. É confuso, e ao mesmo tempo que é real, não é. Semanas atrás, viralizou no TikTok um vídeo com uma voz artificial de Marília Mendonça, falecida em novembro de 2020, cantando uma música que foi lançada em 2023. Se não me avisasse, eu nunca perceberia que é artificial, mostrando que a semelhança é assustadora. A emulação de uma voz humana pode ter consequências graves. Basta pensar que até mesmo golpes telefônicos poderão ser aplicados com uma enorme precisão. Suponha que você recebeu uma ligação e, ao atender, notou que é a sua mãe do outro lado te pedindo ajuda. Acontece que apenas a voz é a dela. Além dos golpes e informações falsas, temos outro problema. Com um avanço tão grande em tantas áreas, é natural que o medo antigo volte à tona com ainda mais força, o de sermos substituídos por máquinas. Desde quando o avanço das máquinas começou a impregnar a sociedade, o medo de nos tornarmos obsoletos se tornou uma constante. Até porque esse é o medo mais primário de todos nessa questão. Se uma máquina for capaz de fazer o que a gente faz de uma forma melhor e mais rápida, tudo estará perdido. Se for assim, o que será da gente? O que será dos nossos empregos? Do seu emprego? Nós não somos ingênuos. Ao longo dos últimos 200 anos, desde a Revolução Industrial, as máquinas nos substituem cada vez mais. O problema é que antes, só os trabalhos mais mecânicos e repetitivos eram tomados por nossas invenções. Ainda existia uma outra infinidade de habilidades que o ser humano podia aprender, e nada, além de outro humano, ameaçaria sua vaga. Hoje, essa certeza deixou de existir. Num estudo de 2019 feito pela FGV em parceria com a Microsoft, estimou-se que a inteligência artificial pode aumentar o desemprego em quase 4 pontos percentuais até meados da próxima década. A pesquisa também mostrou que muitos trabalhadores temem que um dia sejam substituídos pela AI. 58% deles acreditam que a inteligência artificial destruirá mais empregos do que será capaz de criar. Análises mais recentes do Goldman Sachs, um dos bancos mais prestigiados do mundo, apontam que até 300 milhões de empregos em tempo integral no mundo inteiro correm riscos de serem automatizados por inteligência artificial. Além disso, o banco aponta que num cenário de ampla automatização e substituição de trabalhadores humanos, as economias mais avançadas seriam mais atingidas do que as menos avançadas. A explicação para isso é porque os trabalhadores intelectuais correm mais riscos de substituição do que os trabalhadores braçais, invertendo uma tendência histórica. Esse estudo do Goldman foi feito pouco após o lançamento do ChatGPT, o modelo de linguagem mais famoso da atualidade e que chacoalhou a visão do mundo sobre AI. Antes dele, as consequências perigosas da inteligência artificial pareciam algo ainda distantes. Milhões de pessoas mundo afora usam constantemente o ChatGPT por seus mais variados afazeres. Um roteiro de vídeo de YouTube sobre o PlayStation 5. Aí ele vai e escreve um roteiro pra mim. Introdução de 0 a 30 segundos. Olá, gamers. Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre o mundo dos jogos. Hoje vamos falar sobre o novo PlayStation 5. Alguns até dizem que ele é como um estagiário, executando tarefas menos complexas de escrita. Algo que é simples e inofensivo hoje, mas que pode ser um problema no futuro. Se usarmos tanto a inteligência artificial, é possível que nossa mente passe a entender que não é mais necessário se esforçar e pensar tanto, pois existiria uma ferramenta que a substitui. Assim como
como nosso corpo, a mente precisa estar sempre ativa para se manter em boa forma. Não é nenhum absurdo pensar que os profissionais do futuro sejam incapazes de exercer suas funções sem o auxílio de uma inteligência artificial. Seríamos tutelados por robôs como crianças são pelos pais. Porém, ainda existe uma parte final da ameaça da inteligência artificial. Uma ameaça que pode transformar por inteiro a sociedade. O medo da inteligência artificial não começou ontem ou poucos anos atrás. Ele vem de décadas. E o ser humano, por alguma razão, gosta de retratar, de diversas formas, seus medos mais profundos. Como o medo de ser substituído por máquinas ou viver no mundo dominado por robôs, onde eles controlam nossas armas mais poderosas, nos oprimem e caçam. Se você assistiu à saga O Exterminador do Futuro, um filme do século passado, mas que se passava em 2029, sabe bem do que eu tô falando. No filme ganhador de Oscar, o Wall-E, os seres humanos nem mesmo habitam a Terra mais. Eles vivem no espaço, paparicados a todo instante, sem realizar o menor tipo de esforço, seja para andar ou para pensar. Esses mundos fictícios não são mais tão utópicos. Nós estamos ainda numa fase primitiva das AIs, e elas já causam medo. Afinal, mesmo engatinhando, elas já podem atuar como juiz. Existem especialistas de tecnologia ao redor do planeta que acreditam piamente que esses softwares podem assumir o controle das principais decisões do mundo nas próximas décadas. Se podem atuar como juízes, também poderão ser advogados e diplomatas. Hoje não parece loucura alguma argumentar que daqui não muito tempo, um modelo de linguagem será capaz de criar um acordo de paz entre dois países melhor do que um diplomata renomado. Atualmente, presidentes ao redor do mundo são rodeados dos mais prestigiados conselheiros para assuntos políticos, econômicos e militares. Um cenário onde esses braços direitos são uma AI pode já estar no horizonte. Pensando mais à frente, um cenário global mais caótico pode ser desenhado. Em conflitos militares, a tecnologia e o uso de robôs crescem cada vez mais. Podemos tomar como exemplo o conflito russo-ucraniano, que está mostrando ao mundo como os drones são uma das armas mais letais no campo de batalha. Imagine um drone operado por inteligência artificial. Inclusive, os executivos das mais famosas AI, como Google, DeepMind e ChatGPT, declararam que suas próprias criações podem levar a humanidade à extinção, quando assinaram uma declaração pública do Centro de Segurança para a Inteligência Artificial. Essa declaração sugere uma série de possíveis cenários de desastres. As AIs podem contribuir na construção de armas químicas. Além disso, a desinformação gerada por modelos de linguagem pode desestabilizar a sociedade e minar as tomadas de decisões coletivas, além de manipular as massas seguindo os interesses de um grupo restrito de pessoas. O centro também aponta um outro cenário de enfraquecimento total do ser humano. Como em Wall-E, obviamente existe o outro lado da moeda, com aqueles que defendem que essas reações e previsões apocalípticas são sensacionalistas. Yann LeCun, professor da Universidade de Nova York, conhecido como o padrinho da AI, disse que a reação comum a essas previsões exageradas é sentir vergonha. Há anos, a inteligência artificial é colocada no nível de perigo de bombas atômicas. Aparentemente, essa equivalência não era falsa, pois recentemente a OpenAI, criadora do ChatGPT, sugeriu que a superinteligência seja regulada de maneira semelhante à energia nuclear. O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, disse que já discutiu as consequências da AI com os chefes do G7, as 7 maiores economias globais. Ele também anunciou que o G7 criou um grupo de trabalho para tratar especificamente do assunto e suas consequências. Apesar disso, o primeiro-ministro britânico buscou enfatizar os benefícios da tecnologia. Pode-se argumentar que ele minimizou os perigos da AI com essa declaração. Mas como poderia ser diferente? O perigo existe, e isso é um fato. Mas não existe razão alguma para sair se descabelando, achando que os robôs dominarão tudo semana que vem. Fique calmo. Por enquanto, não vivemos no mundo de O Exterminador do Futuro. Talvez em 2029 isso mude. Agora eu só preciso te alertar sobre o que chamo de a nova era. O mundo mudou e a forma como podemos criar e gerenciar nossos recursos também mudaram. Hoje, qualquer pessoa com acesso à internet, meia hora por dia e a estratégia correta, consegue fazer uma renda de pelo menos $1.000 com a internet, sem precisar aparecer, sem precisar vender nada e começando do absoluto zero. E pela primeira vez na história, eu decidi revelar o meu segredo para viver da internet. E você pode descobrir clicando no link da descrição ou no comentário fixado e assistir à apresentação gratuita que liberei. Ou aponte sua câmera para esse QR Code aqui. Inclusive, eu já recebi o relato de pessoas comuns que conseguiram criar uma nova fonte de renda segura e sustentável só através dessa apresentação. Então, se faz sentido para você, eu não sei o que você está esperando. A empresa chinesa que é dona de tudo. Quer descobrir que empresa é essa? Então clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios.